Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Meu querido, minha querida, eu quero muito agradecer a você porque se inscreveu nesse canal, Meu Andar com Deus, e você é sempre bem-vindo a esse canal e você é, digamos assim, uma pessoa especial. Faz parte de um grupo muito especial, o grupo de pessoas que andam com Deus. E nesses dias em que estamos vivendo, dizer isso não é fácil, porque é muito fácil dizer eu tenho uma religião, eu sou religioso, mas andar com Deus é diferente. Andar com Deus exige, acima de tudo, compromisso e comprometimento com a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, eu agradeço pelos likes, agradeço pelos comentários, agradeço pelo compartilhamento e, acima de tudo, agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai e Senhor que habita nos céus. Estou aqui diante de Ti, ou melhor, estamos todos aqui diante de Ti, porque eu tenho certeza que um bom número de pessoas também vai assistir essa mensagem, se não hoje, mas em algum momento do seu dia, vai dizer sim ao momento de adoração, dizer sim ao momento de comunhão com Deus e assistir esta mensagem. Portanto, ó Deus, Espírito Santo, queremos te pedir a tua bênção, a tua orientação, a tua direção para o estudo da tua palavra. E nesse momento queremos também, Pai, que o Senhor visite a cada um de nós, para que onde estamos possamos ser alcançados pela tua graça, alcançados pela tua misericórdia, alcançados pelo teu amor, alcançados pela tua salvação. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é para a gente. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de compaixão, um Deus que nos assiste em todas as nossas necessidades. Apesar de ser o grande eu sou, dono do universo, o Senhor também se queda, diz Isaías capítulo 56, 57, que o Senhor se inclina sobre aqueles que são abatidos e humildes de espírito. Então nós queremos que o Senhor agora se incline para cada um de nós e olhe com um olhar de compaixão para cada um de nós, perdoando-nos os pecados e dando-nos a alegria de um novo coração. Que o bom Espírito Santo arranque esse coração de pedra, esse coração egoísta, esse coração avarento e coloque em nós um coração de carne capaz de amar e obedecer a tua palavra. Fala conosco agora ao estudarmos o teu livro santo. Nós te agradecemos, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu fiquei devendo para você a semana passada uma análise. Nós estamos analisando os 10 mandamentos e eu comecei no versículo 1, não saímos do versículo 1 inclusive, não é? E hoje nós vamos voltar porque nós queremos analisar o versículo 8 e o versículo 9. Talvez a gente analise até o versículo 11, mas não é certeza. O tema é vasto e nós queremos aproveitar bastante esse texto aí de Êxodo capítulo 20, mas de antemão eu já informo para todos nós que os 10 mandamentos é um só. Jesus Cristo não dividiu a lei. Jesus Cristo, ele mostrou o papel intrínseco da lei.
Primeira parte, amar a Deus. Segunda parte, amar o meu próximo. Mas a lei é uma só. Os 10 mandamentos são um só. Nós não podemos separar os 10 mandamentos. Tá certo? Mas nós vamos começar hoje o nosso texto lá em Deuteronômio. Quando a gente vai falar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, a gente tem que se pautar justamente nessa premissa. A premissa é: Moisés vai dizer para o povo, em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, olhe o que está escrito. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Observe, eu quero introduzir Êxodo capítulo 20, justamente com esse texto. Como eu disse no começo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala justamente da questão dos 10 mandamentos. Se você observar, no capítulo 5, Moisés apresenta os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, Moisés apresenta os 10 mandamentos. Capítulo 4, ele fala da importância da obediência. Obediência aos mandamentos. Se nós formos analisar bem essa questão, a gente vai ver que os 10 mandamentos são um só. Então não dá para separar os 10 mandamentos. Inclusive, quando a gente faz essa separação, a gente incorre o risco de cair no pecado lá que Tiago fala. Observe, Tiago capítulo 2, versículo 12. 10 a 12, desculpe. Tiago, logo depois do livro de Hebreus, você acha Tiago capítulo 2. Veja que está escrito. Tiago capítulo 2, versículos 10 a 12. Diz assim: está escrito: qualquer que transgredir qualquer um dos mandamentos da lei de Deus se tornará culpado de todos. Preste atenção. Pois qualquer que tropeça em um só ponto da lei, em um só mandamento da lei, torna-se culpado de todos. Pois está escrito: e Deus falou, não adulterarás. E ele também ordenou, não matarás. Ora, se você não mata, diz o versículo 11, se você não mata, se você não adultera, mas mata, você é transgressor da lei, de toda a lei. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E aqui está dizendo: qualquer que tropeça em um dos mandamentos se torna culpado de todos. Pois aquele que disse não adultere, também disse não mate. Ora, se você não adultera, porém mata, você é transgressor da lei, de toda a lei. Diz assim, olha, versículo 11, né? Porque se você... da lei, isso, versículo 12 agora. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, porque você vai ser julgado pela lei, a lei da liberdade.
Lógico que a lei de Deus ela não é arbitrária e o próprio Deus não é arbitrário. Mas observe, antes da gente falar do quarto mandamento, eu quero que você tenha em mente claramente que os 10 mandamentos é um só. É uma peça só da aliança com Deus. Não dá para você separar, dizer eu vou obedecer este, eu vou obedecer aquele, vou rejeitar esse, vou aceitar aquele. Não dá para você fazer esse tipo de seleção ou separação, porque os 10 mandamentos é uma peça só. É como alguns dizem, é um elo de um único, são os elos de um único cadeado, de uma única corrente, desculpe. Os 10 mandamentos são 10 elos de uma única corrente. Não dá para separar. Quando você quebra um elo da corrente, ela não serve mais para nada. Portanto, você deve prestar atenção. E depois você dá uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, né? Porque lá está escrito exatamente isso. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Êxodo capítulo 20, ele introduz dizendo que ele é Senhor, ele é Deus, o teu Deus, e ele libertou você. Por isso você não deve ter outro Deus diante dele. Eu vou ler de novo o versículo 1 e versículo 2, para a gente então passar para o versículo 8. Portanto, Êxodo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, os 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. E ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei você da terra do Egito, eu libertei você da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Lá em Deuteronômio diz que a gente deve amar a Deus. E quando a gente amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo entendimento, a gente não vai colocar diante de nós outra divindade, outro ídolo, outro Senhor, a não ser o nosso Deus. Agora, vamos para o versículo 8. Esse que disse que libertou você do Egito, que é Senhor da tua vida, que é o teu Deus, ele disse, eu separei o sábado para mim. E ele manda você se lembrar disso. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem você, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu empregado, nem a tua empregada, nem o teu animal, nem o visitante das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Talvez a gente não comente o versículo 11 hoje, mas nós vamos comentar um pouquinho essa questão do lembra-te. Meu querido, por que Deus, ao proferir os 10 mandamentos para os filhos de Israel, ele começou o 4º mandamento com a expressão lembre-se ou lembra-te? Observe, Israel, de acordo com Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 18, tanto Adão quanto Abel, Noé, todos eles guardaram os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Os filhos de Deus sempre guardaram o sábado. Mas, quando Abraão recebe uma profecia, Gênesis capítulo 16, se eu não estou enganado, posso deixar na referência ou no primeiro comentário do vídeo.
Deus disse que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia e seria escravizada por 400 anos. Ora, um escravo, ele não tem poder. Um escravo, ele não tem vontade própria. Um escravo não é livre. Ele já diz escravo. Ele está preso a um regime. Então, quando Israel se tornou escravo no Egito, eles agora começaram a obedecer às leis do Egito. E ao obedecer às leis do Egito, eles acabaram perdendo um pouco a direção e orientação do Espírito Santo em relação aos mandamentos de Deus. Então, no Egito, os filhos de Israel esqueceram do sábado. O trabalho era muito árduo, eles se tornaram escravos. O faraó não tinha intenção nenhuma de permitir que eles seguissem a sua religião, ao contrário dos romanos. Quando os romanos escravizavam um povo, eles simplesmente eram mais, digamos assim, democráticos. Eles não impediam a religião ou a sua religião. Contanto que você obedecesse às leis do Império Romano, você podia adorar o seu Deus naturalmente. E os romanos optavam, inclusive, por fazer com que as pessoas não saíssem da sua região. Eles faziam questão de manter o povo justamente na sua terra, mantendo a sua cultura, mantendo suas tradições, em obediência ao império, ao jugo romano. Já no Egito, não. O Egito era um país, inclusive uma dinastia, recheada de ídolos. Inclusive o próprio faraó era adorado. E havia adoração ao sol, como uma divindade. Então foi no Egito que os filhos de Israel aprenderam a idolatria. Eles não praticavam idolatria, embora a esposa de Jacó, a Raquel, os pais dela eram idólatras. Tanto é que ela roubou os ídolos do pai dela, do Labão, e ela escondeu embaixo de uma cela, sentou em cima, disse que estava menstruada. E logo depois, quando Jacó vai fazer um ato de consagração da sua casa, ele joga fora esses ídolos lá na cidade de Siquém. E ele sobe para Betel e renova uma aliança com Deus. E essa aliança que Jacó faz no capítulo 34 de Gênesis, Jacó joga fora os ídolos. Inclusive há um pedido do próprio Deus: jogue fora os ídolos e suba para Betel e eu vou abençoar você. Então a idolatria começa a ser combatida lá no começo, mas quando o povo entra no Egito, eles aprendem a idolatria. E uma das questões da idolatria era a adoração ao sol. E a adoração ao sol tinha que ver com o primeiro dia da semana. O povo adorava o sol, né? A expressão Sunday, em inglês, né? Sunday, que é domingo, a tradução de domingo, é chamado dia do sol. Então essa expressão dia do sol, ela vai perdurar. Inclusive quando chega o Império Romano, no segundo século, né? O imperador Constantino vai estabelecer o domingo como dia de adoração, dia de santificação para os cristãos, em detrimento de também as pessoas poderem guardar o sábado, né? Ou seja, aos poucos eles vão substituindo o sábado pelo domingo. Mas mesmo em 130, antes mesmo de Constantino, já havia aí uma proposta para se santificar o primeiro dia da semana, visto que Jesus Cristo havia ressuscitado nesse dia. Por isso que hoje o cristianismo moderno diz que o domingo é o dia do Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou nesse dia. Embora não haja na Bíblia qualquer referência a essa questão dada por Deus. Deus nunca orientou nem ordenou a santificação do primeiro dia da semana, porque Jesus Cristo ressuscitou nesse dia. Ao contrário, os discípulos foram pescar no primeiro dia da semana. Leia João capítulo 20, capítulo 21.
você vai ver que os discípulos vão pescar no primeiro dia da semana. Paulo, por exemplo, ele faz uma viagem no primeiro dia da semana. Passado o sábado, Paulo vai para uma viagem missionária. Então, observe que a gente não encontra na Bíblia qualquer menção ou referência ao domingo, Sunday, né, dia do sol, como um dia dedicado a Deus em adoração. Eu comecei essa mensagem falando que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Nós precisamos amar a Deus. Agora, quando Deus introduz os 10 mandamentos, ele faz questão de tirar o povo do Egito, dos costumes do Egito, da idolatria do Egito. Então agora ele vai dizer, ó, eu quero que você se lembre do sábado. O sábado que foi guardado por Noé, o sábado que foi guardado por Abraão, o sábado que foi guardado por Jacó, agora estava esquecido. Então Deus traz a lembrança os filhos de Israel. Tanto é que a gente viu na mensagem do capítulo 16, o povo estranhou Moisés dizer, não é para colher nada no sábado. E alguns teimosamente, né, rebeldemente, acabaram indo no sábado à procura do maná e não acharam. Por que não acharam? Porque a ordem de Deus era simples, não haverá. Aquele que proveu o maná nos 6 dias, ele disse, no sábado não vai haver. Porque ele vai dizer aqui, olha, você tem 6 dias. E essa questão dos 6 dias aqui, meu querido, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu não vou me delongar muito na parte de hoje, porque eu quero combinar com você uma questão muito séria, a questão dos 10 mandamentos. Não dá para separar os 10 mandamentos, e todos os mandamentos estão conectados, ligados um ao outro. Não há separação. Quando você tenta fazer qualquer separação, é como você quebrar um elo de uma corrente. A corrente já não vai servir mais para nada. Portanto, você e eu precisamos atentar para isso. Agora Deus, no pleno século 21, Ele quer dizer a mesma coisa para nós, que Ele disse para Israel, lembre-se do dia de sábado. Na religião moderna, nós temos um grave problema, que é justamente essa questão do sábado. Por quê? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais capitalista ou materialista. Vamos colocar a palavra materialista, porque a palavra capitalista tem uma conotação assim um tanto política, né? Aí nós temos a corrente marxista, né, que combate um socialismo estrutural, e nós temos uma corrente aí mais progressista, que já defende o capitalismo. Então não vamos colocar capitalismo aqui, vamos colocar materialista. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um cristianismo muito pautado na prosperidade. As religiões, as igrejas, estão simplesmente pregando um materialismo camuflado. Por quê? Porque quando eu digo para você que se você aceitar Jesus Cristo, você vai ser rico, você vai parar de sofrer, você vai parar de ter problemas, eu estou pregando o materialismo. A tal da religião da prosperidade é hoje um grave problema para o cristianismo. E acredite, meu querido, o cristianismo moderno está recheado desse materialismo. As pessoas hoje não pensam no céu, elas não pensam na vida eterna, elas não pensam no abandono do pecado, na santificação, no crescimento espiritual e na graça, na santificação. A religião moderna não fala de santificação, ela não fala de consagração, ela não fala de dedicação, ela não fala de entrega, ela não fala de céu, ela não fala de vida eterna. Não, ela fala de prosperidade, cura, resolução de problemas.
A igreja está ali simplesmente para resolver seus problemas. Precisamos cuidar dessa questão. Então Deus vai dizer simplesmente, lembra-te. Por quê? Porque o sábado aqui, ele aparece como um diferencial. Eu já falei, você deve assistir os temas anteriores, porque eu já disse que o sábado, ele não é apenas um mandamento, ele é um princípio do relacionamento homem-Deus. O sábado não é só um mandamento entre os 10 mandamentos. Ele é um princípio que norteia, que baseia o relacionamento com Deus. Tanto é que Jesus Cristo, em João capítulo 14, ele vai dizer o seguinte. E a gente já leu Deuteronômio hoje. Depois você lê de novo Deuteronômio, também. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4 até o 5. 4 e 5. Olha aqui o que diz João 14, versículo 15. Diz assim: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Versículo 15. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se você fizer o que eu vos mando. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. A palavra mando aqui, se vocês olharem, se vocês observarem os meus mandamentos. Vocês serão meus amigos se vocês observarem os meus mandamentos. Se você fizer, se você praticar os meus mandamentos. Observe o texto. Lembra-te do dia de sábado para santificar. A expressão aqui, santificar, ela tem 2 sentidos, né? Eu já até expliquei aqui na mensagem. O primeiro sentido é que ele vai ser separado para um uso santo. Você vai separar o sábado para um uso santo. Ou seja, o sábado não é um dia para você sair para trabalhar, não é um dia para você sair para uma viagem de negócio, não é um dia para você sair para um piquenique. Não, o sábado é um dia para você desfrutar da presença de Deus, de um momento de intimidade com Deus. Então você vai separar. Segundo, o sábado é um dia para você experimentar a eternidade. Já que todos nós temos a promessa de vivermos na presença de Deus para sempre, o sábado é um pedacinho da eternidade dentro da semana. Ou seja, eu tenho agora um pedacinho da eternidade a cada semana, porque daqui a pouco eu ouvirei a voz daquele que vai descer nas nuvens dos céus, dizendo para mim: Renivaldo, venha, bendito do meu Pai, entra-me posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Nós começaremos a desfrutar a eternidade só quando Jesus Cristo voltar? Não. Se você assistir a minha série Ele Vem, eu digo justamente isso. Jesus Cristo passa na minha vida todos os dias. Quando Jesus Cristo vier, não será uma surpresa para mim, porque eu penso nele todo dia e ele me visita todo dia. Eu ando com ele, ele anda comigo. E nesse caminhar, nós temos um ponto de encontro, e esse ponto de encontro é o sábado. Talvez na semana você não tenha tempo de ir à igreja, talvez na semana você não tenha tempo de parar para assistir a um culto, não tenha tempo. Talvez você gaste os seus 6 dias realmente muito ocupado com viagens, com negócios, com os seus empreendimentos, mas quando chega a sexta-feira, 5 da tarde, 6 da tarde, você agora para e você agora pensa a eternidade. Você joga atrás da porta ou embaixo da cama todos os seus problemas,
todas as suas preocupações, todos os seus projetos, todas as suas lutas, todas as suas inquietações, você joga tudo embaixo da cama ou atrás da porta. E agora você começa a desfrutar o pedacinho da eternidade. Então, quando Deus disse para Israel, lembre-se, Deus estava lembrando a eles daquele Deus que criou todas as coisas e do mesmo Deus que nunca quis que o pecado acontecesse, mas que apesar do pecado, ele tem um plano definido para os seus filhos, que é morar conosco para sempre. Leia comigo Apocalipse capítulo 21. Leia comigo Apocalipse capítulo 21. Último livro da Bíblia, penúltimo capítulo. Lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar Apocalipse capítulo 21. As últimas páginas da Bíblia. Capítulo 21, versículos 2 a 4. Está escrito assim, ó, versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então vi uma grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, eis a casa de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Deus mesmo habitará com eles. E eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Diz o versículo 3. Deus habitará conosco. Nós seremos povo de Deus. E Deus estará conosco para sempre. Então, quando você se lembra do sábado para santificar, para separar para uso sagrado, para uso santo, para dedicação exclusiva a Deus, aí você agora começa a ver, vislumbrar o cumprimento da grande promessa. E que grande promessa é essa, Renivaldo? O retorno de Jesus Cristo e o nosso retorno ao Éden. Diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra. Nós retornaremos ao Éden. O Éden restaurado. O Éden renovado pela graça e pelo poder de Deus. Agora, não com só árvores, não só com o jardim, mas também com uma cidade construída pelo próprio Deus. E essa cidade, ela tem 2.000 metros de altura. E ela tem 2.000 metros de comprimento. 2.200 metros de altura, 2.200 metros de comprimento. Meu querido, é muito grande a cidade. É muito grande e nós teremos prédios que você perde de vista ao olhar para cima. 2.200 metros de altura. É muito, meu querido. É muito alto. Então Deus está preparando algo extraordinário para a gente. Uma cidade extraordinária. E como é que eu vou me preparar para aquele grande dia, para esse grande encontro, separando um pedacinho da eternidade a cada semana? Lembrando que esse dia não me pertence, esse dia pertence a Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você tem para você. Deus te deu 6 dias para você empreender, trabalhar, conquistar, lutar, vencer. Mas o 7º dia, ele diz, lembre-se do dia de sábado para o santificar. E aí o versículo 9 diz que o sábado é de Deus. Porém, o sábado é do Senhor teu Deus, diz o versículo 9. Leia o versículo 9 comigo. Não, versículo 10, desculpa. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Observa lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E aqui diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, vai conquistar, vai fazer suas obras.
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, a quem você deve amar de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus, santifica o dia de sábado. Quem ama a Deus, quem é o Filho de Deus, esse obedece à palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus tenha misericórdia de você. Eu já disse nesse canal, aqui nós não criticamos, nós não condenamos nenhum cristão de nenhuma igreja. Mas a única igreja que tem um compromisso de dizer a verdade para você, independente do seu segmento religioso, essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela tem um compromisso com o Deus da verdade. E é dever nosso dizer para você que o sábado também é a verdade. E é uma verdade para os nossos dias. Em nossos dias, muita gente está equivocadamente obedecendo o mandamento humano, guardando o primeiro dia da semana, quarta-feira, sexta-feira, qualquer outro dia da semana, porque o dia estabelecido por Deus, para você viver a eternidade de Deus, ainda hoje, esse dia é o Santo Sábado. Então que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia de você e que você converse com Deus e leia a palavra de Deus, ouça a voz de Deus na palavra, para que você assuma um compromisso com o Deus da verdade, obedecendo os seus mandamentos. É o meu desejo, é a minha oração sincera. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti e somos salvos pelo Teu amor, porque Jesus Cristo nos amou tanto que Ele foi capaz de morrer para nos dar a salvação. Mas a nossa salvação não anula a Tua lei, nossa salvação não anula os Teus mandamentos, ao contrário, a Tua salvação nos leva a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e obedecer a Tua palavra. A salvação nos leva a viver uma vida que reflete o caráter do Senhor e nós queremos viver eternamente contigo, Pai. Portanto, nos permita a cada semana viver um pedacinho da eternidade. A cada sábado, nós oramos, nós te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.